Ei, gente, beleza? Hoje eu tô aqui para falar com você, começando desse versículo de Isaías 26:20. Queria te pedir para você pegar a sua Bíblia e sentar, pegar um papel e anotar que hoje vai ser forte, hein? Segura isso. Vamos começar a ler Isaías 26:20, gente? A versão que eu tenho visto circulado por aí pela internet diz assim, ó: Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as suas portas, e esconda-se por um tempo até que passe a praga. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. Bom, gente, na minha versão da Bíblia diz assim, ó: olha só o 20, tá? Entre os seus quartos e tranque as portas, esconda por um momento, até que tenha passado a ira dele. Então hoje eu quero falar com você, o assunto desse vídeo é justiça de Deus, a ira de Deus e o juízo de Deus. Eu vou tentar ser muito resumido e vou continuar orando aqui no meu espírito para que também alcance o seu espírito e você definitivamente entenda o caráter de Deus nisso tudo aqui que a gente vai ver, tá bom? Bora começar falando sobre a justiça de Deus. 2 Coríntios 21 diz assim, ó: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Você conhece esse versículo? Jesus veio aqui na terra e morreu por nós, para nos salvar, tá? Fica com isso aí. Mas para nos salvar e nos tornar justiça dele, o que isso significa? Significa que agora a gente pode viver como Deus. Nossa, Mari, mas que heresia, não é pra gente ser Deus, como assim? Gente, o que eu quero dizer é que é pra gente viver com o caráter de Deus, viver com os atributos do caráter de Deus na nossa vida. É assim, ó, Deus criou o mundo e antes de você ser criado, eu e você, através de Adão e Eva, ele já tinha criado o diabo já existia, era Lúcifer, aquele anjo que você sabe. Também tinha o livre-arbítrio, como eu e você temos, e ele escolheu ser Deus, ele queria ser como Deus. Então, ele caiu, virou o diabo, virou o Satanás, que fica tentando o mundo, e tentou Adão e Eva lá, que caíram na lábia dele lá no início, certo? Você já sabe que Deus estava junto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando eles resolveram criar isso tudo. O mundo, Satanás, eu e você, os anjos, todo o universo, tudo. Eles estavam juntos, os três, quando resolveram criar isso tudo. E é um plano perfeito, gente, do início ao fim. Então, quando eles pensaram nisso, ele já sabia do livre-arbítrio, o que já tinha acontecido com o anjo, o que podia acontecer com a gente, porque a gente também podia tentar ser Deus, certo? Como ele quis, a gente também, de repente, poderia querer ser Deus. Então o que ele fez? Mandou Jesus aqui. Já tinha o plano perfeito de Jesus vir morrer por nós. Não só pelos nossos pecados, para a gente não precisar ir para a morte eterna, para ter a segunda morte. Não só por isso, mas também para nos explicar, nos fazer entender sobre a justiça de Deus. Tenta ficar aqui comigo, olha só. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus veio aqui na terra e viveu como homem, sendo completamente homem, completamente Deus, para nos mostrar como que a gente pode viver sendo como Jesus, sendo Deus homem. Entende? Tem certos atributos que Jesus não tinha aqui na terra, por exemplo, a onipresença. Jesus não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, ok? Jesus não tinha onisciência. Então, esses atributos de Deus não nos cabe, não vamos ter e não nos cabe, nem é pra gente desejar ter. Mas os atributos de bondade, do amor, de tudo que Jesus viveu aqui, do perdão, de fazer milagres, isso tudo nos cabe. Isso é ser justiça de Deus. Então, Jesus foi o primeiro filho, seguido de nós, para que a gente agora, enxertado em Cristo, enxertado nele, a gente se ligasse ao Pai e a gente pudesse viver exatamente como Jesus viveu aqui na terra. Ele nos criou a imagem e semelhança dele para que a gente entendesse. Então, ele enviou Jesus para que a gente entendesse como viver a imagem e semelhança dele. Porque você, meu irmão, foi criado para viver como Jesus viveu aqui na terra. Amém? Não se perde, não. Ah, mas eu não consigo, Mari, eu sou de carne. Meu Deus do céu, não. Olha só, quando você aceitou Jesus, você foi enxertado. Jesus agora habita dentro de você como? Através do Espírito Santo de Deus. E você foi enxertado em Cristo. A gente escolhe como que a gente vai viver no dia a dia. Então, meu irmão, quando você tá na igreja, ou quando você encontra aquele irmãozinho da igreja no meio da rua, rapidinho esses atributos de Deus vêm pra fora em você e você se torna uma pessoa mais santa. Na igreja, então, é beleza, né? Agora, Deus nos convida a viver assim diariamente, perdoando, amando, sendo paciente, sendo bondoso, sendo caridoso, que tal? Vamos? É uma escolha minha e sua, a forma como a gente vai viver. Só que agora a gente tem o Espírito Santo de Deus que está o tempo todo aqui falando comigo. Eu tô falando com você, ele tá falando aqui comigo. Fala isso, fala aquilo. Só que em determinados momentos, você tá lá no carnaval, você tá lá na sua chopada, você tá fazendo o que você quiser lá, você... Ah, não quero ouvir, não quero... Fica quietinho, fica quietinho. E quando você tá na igreja, você de repente tá no sua célula, no seu GC, você tá encontrando pessoas da igreja, você já
Não, peraí, até que eu consigo me controlar. Não, vamos começar a pensar a partir de hoje que você consegue se controlar o tempo todo, porque não é você que se controla, é o Espírito Santo que está dentro de você que tem que se manifestar. Ou seja, você tem que começar a viver este caráter que já existe dentro de você. E isso é ser justiça de Deus. Bom, agora eu quero falar sobre a ira de Deus, tá? Até porque o assunto que a gente começou aqui o vídeo foi sobre a ira de Deus, né, gente? Essa praga aí que tá acontecendo do coronavírus, pá, vamos pensar, será que isso é ira de Deus? Se você já estudou, ou se tá estudando, se não estudou, eu te convido a estudar, tá? O poder da decisão, junto comigo, é só pra mulher, gente. A gente já estudou sobre a ira de Deus. E a ira de Deus, no original quer dizer tumos. E, gente, é muito ruim quando a gente diminui a ira de Deus a uma raiva nossa, que a gente tem no nosso dia a dia. A gente tá irado e a gente acha que Deus se ira como a gente. Ai, o meu marido deixou a toalha molhada em cima da cama, que raiva. Ai, eu tô dirigindo, alguém me cortou, que raiva. Eu quero xingar essa pessoa como se Deus tivesse essa mesma ira que a gente. A ira de Deus nada mais é do que uma indignação de Deus contra o caráter e os princípios dele. Olha o que diz Murray. A ira é a santa repulsa do ser de Deus contra aquilo que é a contradição da sua santidade. Então, a ira de Deus é uma repulsa àquilo que ele está vendo. Gente, Deus não é vingativo, ele nunca vai querer te punir pelos seus pecados. Acorda! Deus não precisa disso. A Bíblia já nos garante que o salário do pecado é a morte, certo? É uma coisa assim, plantou, tem que comer. A Bíblia é justa assim, Deus escreveu e Deus vai cumprir. Ele deixa a gente com o nosso livre-arbítrio. Se a gente está plantando, a gente vai colher. Isso não é ira de Deus, não é. Deus tem misericórdia da gente. Você e eu, se nós somos filhos, nós já fomos perdoados da morte eterna. Deixa eu repetir, se você já aceitou Jesus e você é justiça de Deus, você já foi perdoado da morte eterna. O que você está pecando, o que você está lutando contra, que eu sei que é difícil, é uma luta diária, eu também tenho. A gente só precisa, para melhorar o nosso caráter, para a gente se parecer mais com Deus, a gente só precisa pedir perdão ao Senhor, se perdoar, porque muitas vezes o que impede da gente se libertar do nosso pecado é a gente não se perdoar pelo aquilo que a gente fez, e Deus está dizendo, ei, mais um dia está chegando, mais um dia das minhas misericórdias se renovando sobre a sua vida. Então eu quero te dizer, acorda amanhã e acorda hoje para esse dia maravilhoso e se perdoa e pede perdão ao Senhor e continua caminhando, porque você é justiça de Deus. O que isso significa? Eu vou falar de novo. Deus já te justificou, já te colocou na família dele. O que é a família dele? Pai, Filho e Espírito Santo. Você tá ali enxertado. A família de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, todos os irmãos que vamos nos encontrar na Nova Jerusalém, quando isso tudo tiver passado, tá bom? Olha que interessante que Paulo, gente, ele falou sobre a salvação. Romanos 1,16 vai dizer assim, ó, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas para que a gente é salvo? Em primeiro lugar, para a gente ser livre da ira de Deus que todos nós merecíamos justamente. Deus é um Deus justo. Eu e você merecíamos a ira de Deus. Sabe por quê? Porque a gente tinha aquela raiz adâmica do pecado, não conhecia Jesus, fazia tudo errado. Mas não é fazer tudo errado desses errinhos do dia a dia. Esquece isso, meu irmão. Fazia tudo errado de permanecer nesse buraco que a gente tem. Sabe quando a gente não conhece Jesus? Parece que tá sempre alguma coisa faltando. Quando não é emocional, é financeiro, é familiar, é no nosso trabalho. Tá sempre querendo preencher. Você tá sempre querendo colocar alguma coisa num buraco, parece ter um buraco dentro de você, sabe? Então, isso foi pro que Deus não te criou para ser. Ele te criou para ser uma pessoa plena, e essa plenitude só pode existir quando você conhece o verdadeiro amor que vem do Senhor. Amém? E aí o teólogo Morris vai dizer assim, ó, a menos que haja algo a ser salvo, não há sentido em falar de salvação. Faz sentido, né, gente? Se não tivesse nada para ser salvo, para que a gente ia pregar sobre salvação? Mas Deus está mostrando assim, ei, existe sim um motivo para você ser salvo. Esse motivo é o meu amor. Então, gente, proclamar o evangelho de fato é uma necessidade para que as pessoas entendam que sim, essa ira do Senhor, essa indignação que vem dele, que é uma afronta ao caráter dele, vai ser manifesta aqui na terra, porque ele nos deu livre-arbítrio e ele falou, vai, vive, os céus são os céus do Senhor, mas a terra eu dei aos filhos do homem para tomar conta. Olha como é que a gente está tomando conta, de uma forma muito positiva da terra. Gente, então Deus já sabia disso tudo, ele já sabia que isso ia acontecer, já tá tudo escrito aqui, gente. Aí vem lá em Apocalipse, e ele vai dizer, finalmente, sobre as 7 pragas, tá lá em Apocalipse 15, o João teve aquela visão, e os 7 anjos, veio com as 7 pragas, e no final das 7 pragas, a 7ª praga, finalmente completa a ira de Deus. Aí eu quero falar do juízo do Senhor. Esse é o terceiro assunto. O juízo do Senhor, então, se completa quando a manifestação da ira de Deus
ela é completa na sua totalidade, que é de fato o fim do mundo, o fim dos tempos, quando tudo vai acontecer. Sabe, gente, se a gente está assim no início do fim, eu não sei. Eu acho que o mundo está caminhando sim para o seu fim. Eu não sei como é que vai saber, porque a Bíblia fala que vai vir como um ladrão. É tão assim, ninguém sabe, é tão inesperado que ela faz essa analogia. Ninguém sabe quando vai vir o fim dos tempos, sabe? Não tem como a gente ficar tentando premeditar. Mas eu posso te garantir uma coisa, do jeito que a gente está vivendo, fim está chegando, isso é fato, isso é fato. Só que eu quero hoje te alertar, meu irmão, que essa praga que está acontecendo, desse vírus, isso não é obra do Senhor, isso não é juízo do Senhor. Gente, a gente ainda está na época de que a gente está colhendo o que a gente plantou. É simples assim. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu ao homem para que a gente subjugasse a terra, para que a gente tomasse conta, e a gente não faz nada disso propriamente com o caráter de Deus aqui. A gente não vive 100% plenamente com o caráter de Deus, e eu digo a gente, nós filhos de Deus. A gente não exerce o nosso papel como deveria. E sim, o juízo de Deus vai vir sim, junto com a ira de Deus nos fins dos tempos. E eu quero te falar uma coisa, vou voltar lá de novo. Em Isaías 26:20, quando diz assim, ó, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores. Gente, Isaías 26:20, ele tá todo falando sobre o Apocalipse, tá? É os fins do tempo mesmo. Terra mostrará o sangue derramado sobre ela e não mais encobrirá os seus mortos. Aqui quando diz que a terra mostrará o sangue derramado, gente, Deus está querendo nos alertar que no final dos tempos nada vai ficar oculto. Porque toda vez que Deus vem, Deus traz a luz. Aonde Deus chega, Deus traz a luz, e a luz é a verdade. Então, gente, eu vou te dizer uma coisa. A gente vai saber cada vez mais que a gente está chegando perto do fim, quando cada vez mais a verdade de tudo vai ser descoberta. Tudo que acontecer aqui na terra, que traz sangue, que traz destruição, que traz desgraça, que traz esse nosso modo de viver, que muitas vezes a gente ainda consegue cobrir com os panos quentes, Deus vai trazer tudo à luz. Esse é o fim dos tempos. É isso que vai acontecer no final. Além, claro, de todas as pragas que vão vir, as 7 taças que vão se abrir. Isso tudo vai acontecer, gente. Isso é o juízo de Deus. Mas eu quero te dar uma certeza. Você é justiça de Deus. Você está livre desse juízo. Você e eu estamos livres, porque agora somos justiça de Deus. Se você ainda não conhece Jesus, venha conhecer Jesus. Mande esse vídeo para alguém que precisa conhecer Jesus. Ele está à porta e bate. Todo aquele que abrir, ele vai entrar e vai ceiar com você. Ele quer mudar a sua vida. Existe um buraco a ser preenchido em você, na sua vida, que Jesus é o tamanho certo para preencher isso. E você vai viver de uma forma justa, livre dessa ira e desse juízo de Deus. Essa ira que não é vingança. Volto a repetir, a ira do Senhor não tem nada a ver com raiva ou vingança. É uma indignação contra o seu caráter completamente santo. E a gente, como cristãos, a gente tem que aprender a se irar no momento certo. É tardio, mas tem certas coisas que passam do ponto nessa geração que a gente está vivendo. Sabe? Quantas coisas estão agredindo o caráter de Deus. E isso só vai crescendo. E o Senhor nos deu essa liberdade, porque Ele sabe que vai ter um fim. Quando Ele vai falar, chega, ei, eu sou santo, meu caráter é santo. E isso aqui está indo contra os meus princípios. A forma como vocês vivem está completamente deturpada. Isso é a ira de Deus, é uma indignação. Amém? Receba isso no seu coração. Deus não está se vingando de ninguém. Deus não está com raiva de você, dos nossos pecados. Não, Deus já conhece a gente. Ele nos ama. Mesmo assim, o que deixa Deus completamente indignado a ponto de no final Ele vai ter que fazer um juízo para tudo isso. É esse mundo que não quer saber do amor dele, que conhece, que já ouviu falar, porque a Bíblia fala que vai terminar o mundo quando todo mundo tiver ouvido falar de Jesus. Então é esse mundo que já ouviu de Deus, do seu amor, de quem Ele é, e continua fazendo essas maldades, continua vivendo como se não houvesse o amanhã, continua vivendo com os seus próprios egoísmos e com a sua própria soberba. Isso vai contra profundamente a santidade de Deus, e em algum momento Ele vai se manifestar. É esse o nosso Deus justo, mas Ele é tão justo que Ele justificou a mim e a você para dizer, você está seguro, você está segura, porque eu te amo. Eu quero que toda a terra esteja protegida sob as minhas asas. Basta você crer em nome de Jesus. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja o tempo todo. Deus está falando, Ele te ama, vem para perto.
Vem para perto, vem para a família dele, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a família de Deus, junto com nós todos que vamos morar com ele, reinar com ele. Tem tanto mais coisa do que isso aqui. Amém? Que o Senhor possa ministrar o seu coração, mesmo depois que você desligar esse vídeo, porque eu sei que ele tem falado com você e você vai se decidir, em nome de Jesus. Um beijo, gente.